Esse primeiro vídeo é de uma babá. E o que ele viveu naquela noite é, no mínimo, perturbador. Tudo começa de forma inocente. A garotinha que ele está cuidando está brincando tranquilamente com seus brinquedos. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. Like you move it or? Wait, what? When does it move? And you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. De repente, ela solta uma frase que gela o sangue. Eu tenho uma boneca que se mexe sozinha quando brinco de esconde-esconde. O que você faria no lugar dele? Sem saber se levava na brincadeira ou se deveria se preocupar. Ele deixa a curiosidade tomar conta. Decide encarar o desafio e brincar de esconde-esconde com a tal boneca. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. A ideia é simples, observar com os próprios olhos se aquilo era verdade, mas a brincadeira mal começa e o cachorro da casa aparece do nada, latindo alto e assustando o babá. A brincadeira é interrompida, parece que o cachorro está tentando protegê-lo, como se soubesse que aquela boneca não é algo com que se deva brincar. Like, I've noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. Mais tarde, já à noite, o babá coloca o menino de 5 anos para dormir e é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. Ele flagra o cachorro encarando a boneca, rosnando de forma agressiva. O animal não desvia o olhar, como se estivesse desafiando algo invisível. Claramente nervoso, o cachorro parece sentir que tem algo de errado naquela sala. Horas se passam, já é madrugada. Para passar o tempo, a babá decide tirar uma soneca, mas o silêncio da noite é interrompido por um barulho vindo da sala. Exatamente onde está a boneca. Com o coração acelerado, ele pega o celular para registrar o que está acontecendo, e o que ele grava é simplesmente aterrorizante. Um dos brinquedos ao lado da boneca se ativa sozinho, como se tivesse sido tocado por mãos invisíveis. Mas o pior ainda está por vir. Yo. A boneca, que estava imóvel desde o início do dia, começa a se mover lentamente. Ela levanta a cabeça e olha diretamente para a babá. Segundos depois, seu corpo despenca para trás, como se tivesse perdido as forças. Nesse momento, o instinto fala mais alto. A babá corre dali, completamente apavorado. A experiência foi tão perturbadora que até hoje não se sabe se ele teve coragem de voltar àquela casa para cuidar da criança novamente. O próximo vídeo vem do Reddit, mas explodiu recentemente no TikTok, e não é difícil entender o porquê. Uma corretora de imóveis estava gravando um vídeo promocional de um dos imóveis que estava tentando vender. Nada de anormal até aí, ela costuma fazer isso com frequência, criando tours em vídeo para que os clientes possam conhecer os ambientes antes da visita. Naquele dia, ela faz uma introdução rápida e entra na casa, esperando a chegada dos interessados. Join me on a tour of this charming 3.5 3-bed, 2.5 bath house on a quiet suburban street. Every day you'll feel like you're coming home to your own little oasis. Assim que cruza a porta, sente algo estranho. Uma atmosfera pesada. Um incômodo que ela não consegue explicar.
E então acontece. Uma porta nos fundos da casa se move sozinha, como se estivesse sendo empurrada por alguém ou algo. Assustada, ela sai correndo para buscar sua câmera e decide continuar gravando. A situação começa a se tornar ainda mais esquisita quando os próprios clientes, ao chegarem, relatam ter ouvido as mesmas portas se abrindo sozinhas. Mas isso não é o mais assustador. Alguns clientes ficam tão intrigados com o clima do local que pedem um tour noturno. Queriam ver como era a iluminação da casa à noite. Ela hesita, mas como faz parte do trabalho, aceita o pedido. Mais tarde, ela retorna à casa já escura. Começa uma nova introdução, gravando cada passo com a câmera, mas ela não faz ideia do que está prestes a capturar. Fique atento, algo está prestes a acontecer e é muito mais sinistro do que qualquer porta abrindo sozinha. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move the glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Depois de ver o alarme cair sozinho no chão, a corretora sente um alerta instintivo. Algo não está certo ali. O clima pesa de repente e ela percebe que talvez seja extremamente perigoso permanecer naquela casa. Sem pensar duas vezes, ela sai às pressas. Mas é na análise dos vídeos que a coisa realmente arrepia. Alguns espectadores mais atentos notaram um detalhe bizarro durante a segunda tentativa de introdução dela. Uma das fotos na parede começa a escurecer, como se estivesse sendo consumida por uma sombra. É como se algo invisível passasse bem ali. E pouco depois, a porta misteriosamente se abre. E o mais estranho, logo depois disso, a imagem volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Não precisa nem dizer, aquela casa deixou a corretora completamente apavorada.
Essa história vem da Itália e começa com um jovem chamado Simone, que decide visitar a avó depois de ela relatar uma série de acontecimentos perturbadores em sua casa. Segundo ela, coisas estranhas estavam acontecendo há algum tempo, objetos se movendo sozinhos, janelas que abriam sem vento algum, a TV ligando do nada, e vozes assustadoras que pareciam vir de todos os cantos da casa. Simone, no entanto, é cético, acha que a avó pode estar exagerando ou confundindo as coisas, então ele propõe passar a noite lá, enquanto ela está fora, para tirar essa história a limpo. No fundo, ele acredita que nada demais vai acontecer, mas ele logo se arrepende. Logo no início da noite, Simone percebe que as luzes do andar de cima não funcionam, o que é estranho, já que durante o dia estavam normais. Sono a casa di mia nonna. Allora, non so se sentite, praticamente sono a casa di mia nonna da solo e non so se sentite, ci sono un sacco di rumori che vengono da di sopra, qui e lì. Allora, vabbè, buio pesto. No, vabbè, la luce non va. Ele pega uma lanterna e começa a subir as escadas, curioso e desconfiado. Então os ruídos começam. Primeiro, ele ouve o som de uma janela se abrindo sozinha. Depois, uma porta de armário range lentamente, mesmo com a casa vazia. Queste cose mai. A parte che c'è un gran rumore di vento e mi sto cagando in mano solo per quello. E quindi... E adesso sembra che ha smesso tutto quanto. Io non so proprio, nel senso, ho paura. Mi sono messo la torcia in bocca come nei film, ma non viene bene uguale, quindi ragazzi mi sto cagando in mano. Si è aperta la finestra da sola. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. A tensão cresce, e nesse ponto, ele começa a perceber que talvez sua avó não esteja louca. Algo ali está muito errado. Ragazzi, io sono terrorizzato, ma proprio nel... No, vabbè. Direi che vado via, perché nei film consiglio sempre questa cosa qua. Quindi non sono più stupido. Ti giuro, vi giuro, non riesco neanche a parlare oggi perché praticamente... No, vabbè, aspetta. Oh no, vabbè, il letto è fatto. Il letto... Gli sportelli sono aperti. E il letto... Cioè, prima il letto non era così. Era... Non ho la voce, ve lo giuro. Non ho la voce. Ok, no. Ora vado. Mi sembra il caso di proseguire con questa cosa. Non so come. Il vaso non era lì. Il vaso non era lì.
vaso non era lì. Non era assolutamente lì. Era qualche scalino più giovane, non era qui. Ok. No. De repente, ele flagra o lustre balançando sozinho, como se alguém invisível tivesse acabado de passar por baixo dele. O medo aperta o peito de Simone, e ele já está pronto para sair correndo, quando ouve algo se arrastando lá em cima. Ao subir novamente, o que encontra é surreal. As cobertas da cama foram movidas, e todas as portas dos armários agora estão escancaradas, como se alguém estivesse vasculhando o quarto, procurando algo. Simone decide que já viu o suficiente, mas antes que consiga sair, ele percebe mais um detalhe bizarro. Um vaso que ficava no canto da escada agora apareceu no topo dela, sem que ninguém o tivesse movido. Isso dura só alguns segundos, mas é o suficiente para aumentar o pavor. E então acontece. Uma figura sombria, quase translúcida, aparece no fim do corredor, caminhando em direção a ele, vinda do quarto dos avós. Nesse momento, o instinto de sobrevivência assume o controle. Simone corre. Ele foge da casa sem olhar para trás. Alguns meses depois, a origem de toda essa atividade paranormal finalmente vem à tona. Um antigo lenço que a avó havia ganhado em um sorteio da igreja. Ninguém sabe de onde veio ou por que estava carregado, mas depois que ela se livrou dele, os fenômenos simplesmente pararam. Coincidência? Ou o lenço carregava algo mais sinistro? Este primeiro vídeo vem da página do TikTok, *AllDayEveryday*, e o que ele mostra é digno de um filme de terror. Tudo começou quando a esposa do autor dos vídeos começou a relatar barulhos estranhos pela casa, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, sempre tarde da noite. O marido, cético, achou que era só paranoias, até que uma noite ele mesmo acordou com sons inquietantes ecoando pela casa. Foi aí que a ficha caiu. Decidido a investigar, ele pegou o celular e começou a filmar. E é nesse momento que o vídeo captura algo realmente perturbador. A porta do sótão bate violentamente, sozinha. Ele sobe devagar, lanterna em mãos, coração acelerado. Mas ao abrir o sótão, não há ninguém lá. Nada. Silêncio absoluto. Mas a paz não dura muito. Em outra noite, o casal é novamente acordado, dessa vez por barulhos e batidas vindas de um dos galpões do quintal. Ele sai para investigar com a câmera ligada. E o que captura ali é o suficiente para arrepiar até os mais céticos. Banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Algo ou alguém parece estar rondando a casa, mas continua sempre um passo à frente, fora de alcance, como se soubesse exatamente quando e onde se esconder. Prepare-se, porque esse vídeo faz você pensar duas vezes antes de ignorar os sons estranhos da madrugada. Two a.m. The wife just woke up, said she thought someone was playing in our back shed. I hope not, because it's almost fallen apart. It wouldn't be very safe, but I'm gonna come out here and have a look around, see if any of the neighborhood kids are messing around or anything. Let me get quiet here for a second.
a entidade que só a câmera consegue ver. Se ainda restam dúvidas sobre o paranormal, este último caso pode ser a prova definitiva. Uma equipe de seguranças monitorava as câmeras de um prédio quando notaram algo assustador. Em um dos monitores, uma figura enevoada, semelhante à silhueta de uma mulher, surgiu no corredor. Os guardas correram até o local para confrontar a aparição, mas ao chegarem lá, não havia nada. Eles voltaram para a sala de monitoramento e, para seu horror, a entidade ainda estava visível na tela. Ela está ali, mas ao vivo não existe. O relógio marcava horas desde que a presença apareceu, mas ninguém conseguia vê-la a olho nu. O que isso significa? Será que existem entidades que só podem ser captadas por câmeras? O desconhecido continua nos observando. A questão é, você está pronto para enxergar? O que era para ser apenas uma tarde comum de brincadeiras no porão se transformou em um verdadeiro pesadelo para um pai de família. Ele deixou suas filhas se divertindo sem qualquer preocupação. Afinal, o que poderia acontecer dentro da própria casa? Mas tudo mudou quando ele decidiu assistir aos vídeos que elas haviam gravado. O que ele viu o deixou arrepiado. Okay, 1, 2, 3. Bars down and top. Okay. Uma figura sombria espreitava no fundo da filmagem, movendo-se rapidamente antes de desaparecer. Tudo acontece tão rápido que, se você piscar, pode perder o momento. A questão é, o que era aquilo? Uma simples ilusão ou algo muito mais sinistro? O pai garante que, além das meninas, não havia mais ninguém no porão naquele dia. E esse não foi o único caso intrigante. Outro vídeo que viralizou na internet mostra algo impressionante registrado em Dallas, nos Estados Unidos. No topo de uma torre de comunicações, uma criatura colossal foi capturada pelas câmeras. O que poderia estar escalando uma estrutura tão alta? Mas talvez o mais arrepiante seja o relato de Whitney, uma treinadora de cavalos que trabalha em uma fazenda. Tudo começou com objetos se movendo sozinhos no celeiro, já assustador por si só, mas o verdadeiro terror veio depois. Os cavalos, animais geralmente destemidos, começaram a agir de forma estranha, paralisados olhando para um ponto fixo. E então, algo bizarro aconteceu. Uma voz infantil ecoou no meio da noite. Ei! Foi o que todos ouviram. Primeiro parecia apenas um som isolado, talvez uma coincidência, mas quando a voz se repetiu, seguida de uma risada perturbadora, Whitney soube que algo estava errado. Come on! Come on! Let's go! Diva! Come on. Hey. Why the fuck did that sound like a baby? You heard it too, didn't you? Taxi. Hey.
Dias depois, um dos cavalos entrou em estado de pânico sem motivo aparente. O que eles estavam vendo que os olhos humanos não conseguiam captar? São apenas coincidências ou provas de que há algo muito além do nosso entendimento? O que você acha? Whitney sempre trabalhou com cavalos e conhece bem seus comportamentos. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Os animais estavam inquietos, imóveis, olhando fixamente para um ponto na escuridão, como se estivessem diante de algo que apenas eles podiam ver. E então, no meio da escuridão, Whitney capturou algo assustador. Uma silhueta nebulosa apareceu e, no mesmo instante, uma voz misteriosa sussurrou um: You gotta calm down. I ain't taking you out like that. Oh. I don't know what you see, but you gotta calm down, bud. There's nothing over there. A princípio, ela tentou ignorar, acreditando que poderia ser apenas uma ilusão de ótica ou pareidolia. No entanto, no dia seguinte, enquanto estava nos estábulos, algo provou que havia mais do que coincidências em jogo. O rádio ligou sozinho, e como se isso já não fosse suficiente, outra noite trouxe algo ainda mais perturbador. Enquanto cuidava dos cavalos, Whitney ouviu um grito assustador vindo da distância. E foi então que algo a fez congelar. Dois olhos brilhantes a observavam a poucos metros de distância. Diante de tudo isso, Whitney começou a questionar se o que estava acontecendo era realmente atividade paranormal. Depois de analisar melhor, ela percebeu uma possível conexão assustadora. Aquela fazenda foi construída sobre terras que pertenceram a uma antiga tribo, e sabemos que locais carregados de história podem ser palco de fenômenos inexplicáveis. Mas a noite guarda ainda mais segredos. Câmeras de segurança de um estábulo registraram um evento bizarro. No meio da noite, um pequeno intruso saltou inesperadamente para dentro do celeiro, causando pânico total nos cavalos. O medo foi tão intenso que os animais tentaram fugir desesperadamente, destruindo parte do estábulo no processo. A criatura que aparece no vídeo é um mistério. Pequena e escura, ela se move de maneira estranha, pulando a cerca e andando ereta como um ser humano. Mas, se fosse apenas uma pessoa pequena, por que os cavalos reagiriam com tanto terror? Estariam eles diante de algo muito mais sombrio? Alguns acreditam que o ser capturado poderia ser um elemental ou até mesmo um duende. Mas e você? Acha que há uma explicação lógica ou estamos diante de algo que desafia a razão? E falando em eventos inexplicáveis, o próximo caso nos leva a um cinema da rede Cinépolis, onde câmeras registraram algo inquietante. Antes da primeira sessão do dia, os funcionários notaram uma presença onde não deveria haver ninguém. Mas se o cinema ainda estava fechado, quem ou o que foi capturado pelas câmeras? As lendas sobre cinemas assombrados são muitas, e a rede Cinépolis já foi palco de diversos relatos sobrenaturais.
Se essa aparição foi realmente paranormal ou não, fica a critério de cada um, mas considerando a quantidade de histórias assustadoras desse local, será mesmo apenas coincidência? Essa história vem da Itália e começa com um jovem chamado Simone, que decide visitar a avó depois de ela relatar uma série de acontecimentos perturbadores em sua casa. Segundo ela, coisas estranhas estavam acontecendo há algum tempo, objetos se movendo sozinhos, janelas que abriam sem vento algum, a TV ligando do nada, e vozes assustadoras que pareciam vir de todos os cantos da casa. Simone, no entanto, é cético, acha que a avó pode estar exagerando ou confundindo as coisas, então ele propõe passar a noite lá, enquanto ela está fora, para tirar essa história a limpo. No fundo, ele acredita que nada demais vai acontecer, mas ele logo se arrepende. Logo no início da noite, Simone percebe que as luzes do andar de cima não funcionam, o que é estranho, já que durante o dia estavam normais. Sono a casa di mia nonna. Allora, non so se sentite, praticamente sono a casa di mia nonna da solo e non so se sentite, ci sono un sacco di rumori che vengono da di sopra, qui e lì. Allora, buio pesto. No, vabbè, la luce non va. Ele pega uma lanterna e começa a subir as escadas, curioso e desconfiado. Então os ruídos começam. Primeiro, ele ouve o som de uma janela se abrindo sozinha. Depois, uma porta de armário range lentamente, mesmo com a casa vazia. Queste cose mai. A parte che c'è un gran rumore di vento e mi sto cagando in mano solo per quello. E quindi... E adesso sembra che ha smesso tutto quanto. Io non so proprio, nel senso, ho paura. Mi sono messo la torcia in bocca come nei film, ma non viene bene uguale, quindi ragazzi mi sto cagando in mano. Si è aperta la finestra da sola. No, va bene. No, vabbè. No, vabbè. A tensão cresce, e nesse ponto, ele começa a perceber que talvez sua avó não esteja louca. Algo ali está muito errado. Ragazzi, io sono terrorizzato, ma proprio nel... Direi che vado via, perché nei film consiglio sempre questa cosa qua. Quindi non sono più stupido. Ti giuro, vi giuro, non riesco neanche a parlare oggi perché praticamente... No, vabbè, aspetta. Oh no, vabbè, il letto è fatto. Il letto... Gli sportelli sono aperti. E il letto... Cioè, prima il letto non era così. Era... Non ho la voce, ve lo giuro. Non ho la voce. Ok, no. Ora vado.
Il vaso non era lì. Il vaso non era lì. Questo vaso non era lì. Non era assolutamente lì. Era qualche scalino più giù, ma non era qui. Ok. No. De repente, ele flagra o lustre balançando sozinho, como se alguém invisível tivesse acabado de passar por baixo dele. O medo aperta o peito de Simone, e ele já está pronto para sair correndo, quando ouve algo se arrastando lá em cima. Ao subir novamente, o que encontra é surreal. As cobertas da cama foram movidas, e todas as portas dos armários agora estão escancaradas, como se alguém estivesse vasculhando o quarto, procurando algo. Simone decide que já viu o suficiente, mas antes que consiga sair, ele percebe mais um detalhe bizarro. Um vaso que ficava no canto da escada agora apareceu no topo dela, sem que ninguém o tivesse movido. Isso dura só alguns segundos, mas é o suficiente para aumentar o pavor. E então acontece. Uma figura sombria, quase translúcida, aparece no fim do corredor, caminhando em direção a ele, vinda do quarto dos avós. Nesse momento, o instinto de sobrevivência assume o controle. Simone corre. Ele foge da casa sem olhar para trás. Alguns meses depois, a origem de toda essa atividade paranormal finalmente vem à tona. Um antigo lenço que a avó havia ganhado em um sorteio da igreja. Ninguém sabe de onde veio ou por que estava carregado, mas depois que ela se livrou dele, os fenômenos simplesmente pararam. Coincidência? Ou o lenço carregava algo mais sinistro? Este primeiro vídeo vem da página do TikTok, *AllDayEveryday*, e o que ele mostra é digno de um filme de terror. Tudo começou quando a esposa do autor dos vídeos começou a relatar barulhos estranhos pela casa, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, sempre tarde da noite. O marido, cético, achou que era só paranoias, até que uma noite ele mesmo acordou com sons inquietantes ecoando pela casa. Foi aí que a ficha caiu. Decidido a investigar, ele pegou o celular e começou a filmar. E é nesse momento que o vídeo captura algo realmente perturbador. A porta do sótão bate violentamente, sozinha. Ele sobe devagar, lanterna em mãos, coração acelerado. Mas ao abrir o sótão, não há ninguém lá, nada, silêncio absoluto. Mas a paz não dura muito. Em outra noite, o casal é novamente acordado, dessa vez por barulhos e batidas vindas de um dos galpões do quintal. Ele sai para investigar com a câmera ligada, e o que captura ali é o suficiente para arrepiar até os mais céticos. Is banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Algo ou alguém parece estar rondando a casa, mas continua sempre um passo à frente, fora de alcance, como se soubesse exatamente quando e onde se esconder. Prepare-se, porque esse vídeo faz você pensar duas vezes antes de ignorar os sons estranhos da madrugada. "2 a.m. The wife just woke up, said she thought someone was playing in our back shed. I hope not, because it's almost fallen apart. It wouldn't be very safe, but
I'm gonna come out here and have a look around, see if any of the neighborhood kids are messing around or anything. Let me get quiet here for a second. E aí, qual desses vídeos te arrepiou mais? Ou será que você já passou por algo que nem a câmera teve coragem de gravar? Comenta aqui embaixo o próximo tema que você quer ver por aqui. Pode ser casas assombradas, rituais esquecidos ou até criaturas que ninguém ousa nomear. Se você curtiu esse mergulho no desconhecido, deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal, porque aqui o medo é só o começo. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode chegar quando você menos esperar. E lembre-se, nem tudo que te observa deixa pegadas. I am so lost without you, and I don't know what to do.